Olá, como tem passado meu amigo, como tem passado minha amiga, como tem andado esse coração aí com tantas ameaças, tantos sinais de insegurança, né? A ameaça crescente de uma guerra local se transformar em uma guerra global, a insegurança pela situação que o mundo, dito pós-pandemia, tomou forma, na verdade, muito do que já era antes. Eu quero estar lendo aqui em João capítulo 10, a passagem que Jesus, Yeshua, o Messias, fala sobre si e sobre nós, né? Ele diz assim, no capítulo 10, do verso 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. É interessante nós observarmos que o Senhor Yeshua, aqui o Messias, ele não diz que ele tem um único aprisco. Ele afirma que tem um único rebanho. Mas ele tem mais de um aprisco. Ele fala, tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Me convém agregá-las. E ele diz, e haverá um rebanho e um pastor. A questão da unidade é muito importante ser sempre lembrada e comentada, porque ela é a base, se não for a maior base, ela é uma das principais bases do sucesso da obra que ficou que foi entregue ao povo de Deus, ao povo do Messias. O Messias veio, nasceu, se tornou homem adulto, iniciou o seu ministério, preparou um grupo de homens, um grupo de cabeças principais, que foram 12 apóstolos, né? Um sai, mas tinha já o outro para entrar no lugar dele. Teve a precipitação apostólica ali, nós entendemos isso, é natural da natureza humana. Colocaram Matias, que hoje se entende que foi uma precipitação do colégio apostólico, pois a vaga era de Paulo, né? E assim se configura 12. E assim é em toda a Escritura. Em Israel, 12 patriarcas. Na igreja messiânica, no povo do Mashiach, 12 apóstolos. A gente vai ver isso refletido lá na Nova Jerusalém, né? Na simbologia daquilo que é chamado de cidade, que deve se questionar se é mesmo uma cidade ou se é uma espécie de planeta, um cosmos que se intitula cidade, né? Já que nela habitará todos os herdeiros de Deus, desde os tempos mais remotos, que fazem parte de um só povo, de um só rebanho. Nós estamos vivendo uns dias muito, muito confusos, muito problemáticos. O que não é a primeira vez para a igreja ou para a comunidade, né? Não é a primeira vez.
Mas, com certeza, nunca houve nada como nesse tempo, né? Eu digo sempre, eu estou sempre relembrando a expressão comunidade, que nós habituados por este termo igreja, né? Nós ainda até mencionamos, até por vício, né? Mas no hebraico tem duas palavras para passar a ideia de povo e comunidade. Eu estou aproveitando aqui um livro que eu estou relendo e o autor, em um momento, ele cita essas palavras. A palavra kahal, em hebraico, significa congregação. Congregação. E edá significa comunidade. Na Peshitta, que é o Novo Testamento aramaico-hebraico, lendo em hebraico, eu não tenho certeza agora, eu não me lembro, e não vou abrir aqui para procurar, eu não me lembro se é a mesma palavra, mas no hebraico, Yeshua não usa kahal. Ele não diz a Pedro, quando ele fala a Pedro, que sobre aquela afirmação no espírito, na convicção e na firmeza com que Pedro faz aquela afirmação. Por que convicção e firmeza? Porque aquilo não veio do coração de Pedro. Foi o Espírito do Santo Deus em que falou pela boca do apóstolo, isso dito pelo próprio Yeshua. Ao serem indagados, e vocês, o que dizem de mim? Pedro toma a frente e diz, tu és o Machia, o Filho do Deus vivo. E o Senhor chama esta afirmação de uma base sólida, uma base inabalável, como uma rocha, uma pedra. E ele diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha edá, a minha comunidade. Guardem isso, porque nós fomos criados, entenda-se por criados, o Ocidente, de tempos remotos, passando pelas a era da descoberta, a era das colonizações e dos desbravamentos marítimos, aonde os europeus vão chegar na América, chamada América do Sul e América do Norte, descobrindo novos continentes. Nós temos sido lavados e incutidos na nossa mente o conceito de igreja. E como uma sociedade moderna, esse conceito de igreja é a igreja religião, a igreja templária, a igreja local, a igreja construção de alvenaria, que fica todo mundo dizendo, não, nós somos um só povo, não, nós temos a mesma fé, não, somos denominações diferentes, mas cremos no mesmo Deus, somos salvos pelo mesmo Cristo, né? Que é como tratam o Machia, né? E temos uma mesma fé. E nós sabemos que isso é mentira. Que isso é mentira. E hoje não é estranho, e todos até perderam aquele acanhamento, aquela inibição de reconhecer. Gente, irmão, infelizmente, deveríamos ser um só povo, mas cada um pensa da sua maneira, né?
Não sei se foi em um vídeo ou eu comentava com os irmãos aqui em casa, com minha esposa. Acho que foi um vídeo que eu falei sobre a questão do casamento. A questão do julgo, que Paulo chama de julgo desigual. Que em décadas passadas, se uma moça ou se um rapaz aparecesse com uma menina de outra denominação, isso levava o pastor a coçar a cabeça e agendar com ele um papo no gabinete para falar, olha, filho, ela é de uma outra denominação, nós não sabemos como é que o pastor dela doutrinou ela, nós não sabemos como é que é o entendimento dele sobre questões importantes. Então essa unidade não é tão unidade assim, né? Vamos reconhecer, vamos parar de fingir, né? Vamos parar de fingir que nós somos o reflexo do que acabamos de ler aqui, porque não somos. Mas calma, eu não vim apavorar ninguém, né? Eu não vim apavorar ninguém. Eu vim para falar sobre o assunto, sobre a unidade do corpo. E de que importa para nós, para cada um de nós, lutarmos por esta unidade. Mas que precisamos entender uma coisa e cada um por si começar a colocá-la em prática. Eu, por exemplo, como aqueles que têm acompanhado meus vídeos, sabe? Eu e a esposa já caminhamos para 5 anos que de nossa vida, agora, deliberadamente, não congregamos mais em denominação nenhuma. Eu tenho percebido que alguns irmãos se sentem incomodados, meio desconfortável. Uns têm até vontade de chegar para mim, conversar comigo, mas se sentem inibidos por causa de uma questão que é muito desagradável, que as pessoas expressam assim: o Enoque, com o irmão Enoque, é muito entendido na palavra, conversar, aí subentende-se, conversar com ele e mostrar para ele é muito complicado, porque ele vai ter sempre... Ora, irmãos, a palavra de Deus diz assim: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Seja lá o doutor em teologia que for, se você perceber que ele está errado, e se o Senhor Deus mostrou em teu coração, te dando respaldo nas Escrituras de que ele está vivendo errado, está se conduzindo de forma inadequada, vou usar essa expressão, é a obrigação do crente não conversar com ele. Agora, conversar, irmãos, como eu tenho falado com as pessoas na minha vida. Eu moro no centro de Campo Grande, eu sou cercado por religiões. Não vou nem usar o termo igreja, porque tem uma delas que não aceita esse chamado de igreja, não. E não é testemunha de Jeová, não. Não é testemunha de Jeová, não. Diz não, nós não somos igreja. E eles não evangelizam, eles não convidam ninguém para o culto deles, porque eles entendem quem for para ser salvo, Deus vai levar lá para dentro daquilo que já chamaram para mim de tabernáculo, a casa dos águias. Eu não quero aqui, não estou fazendo deboche, não estou julgando, eu só estou querendo adequar dentro do assunto que eu trouxe para conversar com os irmãos, que é a unidade do corpo, né? A unidade do corpo. Então, eu sou cercado de pessoas, como morador, que professam crenças diferentes e vão expressar a sua fé de forma diferente. Agora, a pessoa querer me parar no ponto do ônibus para querer argumentar comigo, aí não, né? Não aceito não, tá? Não aceito não. Querer parar na fila da padaria do mercado para falar de teologia, de doutrina, de o que está certo ou o que está errado, não aceito não. Eu moro aqui, ó, Tiaraju 235. Pega meu telefone, é conhecido? Pega meu telefone. Enoque, irmão Enoque, ó. Não, tô querendo bater um papo contigo aí, que eu te adianto o assunto é esse, ou então não adianto o assunto.
Mas vamos sentar, abrir a santa palavra de Deus. Ele traz a Bíblia dele, ou ela traz a Bíblia dela, eu tenho a minha aqui, nós vamos conversar. Vamos fazer uma oração antes, né? Porque tudo, o arbítrio tem que ser feito pelo Espírito do Santo Deus. E aí nós vamos conversar e ver. Porque o que acontece? O que acontece? Eu fui rejeitado por algumas denominações por discordância da questão do dízimo. E deixo até aqui aberta, tá? Aliás, não aberta a oportunidade, mas até o pedido. Se você tem dúvida, se você discorda, faça comentário no vídeo, como o meu amigo professor Moré Ezio Azevedo Filho faz. Faça comentários, comente, não, aqui eu discordo, irmão, a palavra de Deus aqui cita a passagem e nós vamos conversar como pessoas espirituais, né? Como pessoas espirituais. Mas acontece que nada mais interessou de mim para algumas denominações a não ser os 10% do meu salário. Se eu não tinha os 10% do salário, então não interessava, eu fui jogado fora. O termo claro é esse mesmo, fui jogado fora. Né? Então, o que acontece? Acontece que a palavra de Deus, ela estabelece os princípios para que o corpo tenha seus membros todos ligados por juntas, né? Por todas as junturas, por todas as articulações, seus membros estejam ali coesos. Aqui o Senhor Yeshua, ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E ele não apenas conhece as ovelhas dele, ele diz: e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Está aqui eu, que sou uma dessas ovelhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então, o plano eterno de Deus era que, desde a fundação da nação, Deus tira lá do Egito, e quando chega em Canaã, Deus agora, ou antes de chegar em Canaã, né? Porque ainda vai ser com Moisés em vida, e Moisés não entrou em Canaã. Ali já parado em um lugar, Deus manda o povo parar, eu esqueci o nome do local agora, e Deus vai preparar o sacerdócio israelita, o sacerdócio hebraico. Deus vai preparar o seu povo. As pessoas já existem, as tribos já necessárias para que se formasse o povo de Deus. Estava certo, estava tudo completado. Então ele agora vai preparar o aspecto religioso e legal, a lei de Deus e o cerimonial religioso, como o povo deveria se conduzir no seu culto de adoração e no seu culto sacrificial para a remissão provisória dos pecados. Ele vai dar toda a instrução. E lá, na roupa do sacerdote, nós vemos, eu estou lendo com minha esposa pela manhã no nosso culto, o livro de Êxodo. Chegamos hoje no capítulo 28 de Êxodo. Começamos em Gênesis e vamos ler todo o Antigo Testamento e, paralelamente, estamos lendo o Novo Testamento. Então, a gente vê na roupa ali que as pedras, cada pedra simbolizava uma tribo de Israel. Cada tribo de Israel, as 12 tribos estavam juntas. De um lado, um bloco de 6 e do outro lado, outro bloco de 6. Isso nos dando a ideia, na roupa do sumo sacerdote. Isso nos dando a ideia, já nos passando, entre outras muitas e muitas informações importantes, questões
relevantes espiritualmente, a questão da unidade. Da unidade. Agora, essa unidade, ela vem se refletir na nova aliança. Aqui nós estamos vendo o Senhor Yeshua falando ao seu povo, no Evangelho de João, ele está fazendo as ministrações finais, né? Depois ele vai fazer ali a ressurreição de Lázaro, isso tudo para provocar para a glória dele, para a sua glória, né? Para a sua glória, para a glória do seu ser, da sua pessoa, na qual o Pai está habitando. E, cabendo falarei da importância que a igreja está perdendo de vista de nós exaltarmos o Mashiach, de nós exaltarmos o Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que temos hoje, em 2023, o mundo tal como temos, porque ele é rei, está sobre o trono e rege todas as nações, é ele que está regendo. Não se iluda, ele está lá na questão da Ucrânia com a Rússia, ele está lá, ele está presente. Ele está presente. Não está morrendo um soldado, seja de que lado for, sem que seja do consentimento dele. Porque ele é o Senhor, ele tomou de Satanás as chaves da morte e a morte está sob o domínio dele. Mas não é este o nosso assunto. O nosso assunto aqui é a unidade e me ocorreu agora sobre a importância dele ser glorificado. Porque nós vamos ler aqui em João, no capítulo, já lemos do capítulo 10 ao capítulo 14, no capítulo 11, do 46 ao 52, uma palavra do sacerdote, do sumo sacerdote, diz assim: mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe, tinham mandado prender Jesus, né? Os irmãos podem ver depois o contexto aqui, o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Yeshua devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então aqui, nós estamos aqui também a observar a questão do corpo, da unidade. E eu quero me dirigir a você que assiste esse vídeo, que vier a assistir esse vídeo, sobre como tem sido a sua postura, amado irmão, amada irmã, com relação ao cuidado espiritual na sua vida, no que diz respeito à unidade do corpo. Eu moro pelo menos perto de 4 denominações distintas por onde congregamos. Bom tempo, alguma delas. Duas delas quase 7 anos cada uma. Né? Em uma outra por poucos meses. E na igreja onde eu vim a me entregar, a me render ao Mashiach. Aonde o Mashiach me levou e eu ali rendi-me aos seus pés. E lá chegando em 1986, tem uma figura, um irmão, e claro, nesse caso eu não vou citar o nome, que já era membro. E agora, de vez em quando, eu na padaria ali comprando pão, esse querido, esse amado está lá, e ele tem o orgulho de dizer que agora está fazendo, se eu não me engano, 40 ou mais de 40 anos que está
em uma mesma, como se costuma dizer, em uma mesma igreja, em uma mesma congregação. E é comum encontrarmos pessoas orgulhosas disso. Que bom que seja um orgulho plausível, né? Porque em alguns casos nós observamos o seguinte, e criou-se até algumas expressões preconceituosas, jocosas, como o irmão borboleteador, vive borboleteando por igrejas. Olha, nós temos que observar o seguinte, por que razão o irmão é borboleteador? Assim como, por que razão o outro irmão é uma árvore de raiz fincada? Eu já passei por lugares onde eu não pude continuar a congregar. Porque eu vi a iniquidade, eu vi podridão no ministério. E como eu, para minha tristeza ou felicidade, o Senhor é quem dirá, tinha, eu não sei se era um hábito, se era inconsciente eu chegar na igreja e de alguma forma eu já me aproximando da liderança, procurando, querendo sempre trabalhar. É claro, você quer trabalhar, você vai se aproximar da liderança, do pastor, do presbitério, dependendo da denominação. E pessoas assim, elas acabam tomando conhecimento das coisas que acontecem, que para outros são de bastidores. E chega momentos em que a gente tem que decidir. Você quer ser um crente para ter fama de pessoa de raiz fincada, mas aí faz vista grossa para coisas malignas que são praticadas naquele lugar que é chamada de igreja do Senhor Yeshua, o corpo do Senhor Yeshua? E ou você fala e é tirado, ou você permanece, mas fica calado, se omite. Aí, é claro, você vira um borboleteador, né? Fazer o quê? Afinal de contas, vai chegar um momento, lá em Apocalipse, que o próprio Eterno vai bradar, que o seu juízo virá contra aquilo que se constitui a grande meretriz, que nós não devemos entender que é uma denominação do pastor A ou B, né? É um sistema religioso que está planado sobre a humanidade, está colocado sobre a humanidade. E a palavra de Deus diz que vai chegar a hora do seu juízo. E que seu juízo vai ser uma coisa muito grande e ele brada: saí dela, povo meu. Ou seja, é a meretriz, é a Babilônia, mas dentro dela terão filhos de Deus, pessoas santas. Pessoas que, de repente, por não ter opção, porque, gente, do jeito que a coisa está ficando, ou você vira um Enoque, ou você finge que não está vendo e vai tocando a tua vida. Em João 9, nós conhecemos aquele fato de que Jesus curou um cego de nascença. Lá, o homem do poço de Siloé, você já conhece isso. E houve aquele pega para capar, como sempre. Nós já falamos de João 11, da ressurreição de Lázaro, e ressaltamos que Jesus aqui, ele está caminhando lá para a Páscoa, a fatídica Páscoa, em que ele vai ser traído, entregue às autoridades israelenses, que vão julgá-lo, condená-lo e apresentar a Pilatos, o comandante de Roma, que tinha autoridade de mandar matar ou de soltar, para que Pilatos, e não eles, fizessem o que eles queriam. E eles ali armam uma cilada política contra Pilatos e obrigam Pilatos a fazer o que eles queriam, matar Yeshua, né? E tudo caminha para esse desfecho. E aqui em João 9, Jesus curou um cego de nascença. E Jesus adorava provocar os outros, né? Ele gostava de curar no sábado. E no verso 32,
as autoridades estão indagando o homem. Porque já foram nos pais dele, como vocês sabem, e os pais dele tiraram o corpo fora. Falaram, se a gente falar, vamos ser expulsos da sinagoga. E ninguém quer ficar fora da igreja, né, gente? Interessante isso. O pessoal não gosta muito de ser Enoque, não. Nem gosta muito de ser um homem aqui que a gente não sabe o nome, não. Mas vamos ler aqui. E se você pensa que tudo começou com Enoque, começou não. Começou há muito tempo atrás, ó, né? Ele diz assim, respondendo às autoridades de Jerusalém, o cego que fora curado. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram, foi expulso da sinagoga. Ah, Enoque aqui, tadinho, mais um Enoque aqui. Aliás, eu sou mais um Enoque, né? Ele veio antes de mim. Então nós precisamos entender que este corpo não depende de instituição com CNPJ registrada no Estado, dizendo Igreja Batista tal, Assembleia de Deus tal, Igreja Presbiteriana. Não depende disso. Bom é muito bom, se você tiver condições espirituais que não sejam nocivas à sua vida espiritual e à sua comunhão com o santo, que você possa congregar, estar em comunhão. E assim, dessa forma, você praticar a unidade do corpo. Mas que também não seja a unidade que se caracteriza por pessoas se juntarem no mesmo lugar de manhã e todo mundo para casa, cada um com os seus problemas, cada um com as suas lutas, ninguém toma parte de nada nem ninguém, tá entendendo? Eu tenho conhecimento na família, inclusive, de pessoas que gostam até de ter igreja dentro de casa, mas está tentando matar o próprio filho. Meu Deus! Então, uma unidade não é membro. Não é membro do corpo. Não é membro do corpo. Não basta você estar para estar bem visualmente com todo mundo, para estar bem com o auditório do mundo que te conhece. Ah, o Enoque, ele é membro lá da igreja tal, lá da igreja fulana de tal, lá do pastor tal, é. E no fundo, não está vivendo a unidade do corpo, a comunhão, não está participando, não está interagindo espiritualmente, ajudando o outro que está vivendo aflições nas suas lutas, tomando parte, se oferecendo como ajuda, como socorro, ou aquele que está em aflições não encontra ninguém com quem ele possa se abrir, que em muitos lugares você se abrir para as pessoas, saem fazendo fofoca, falando mal da tua vida. Tem lugar até que te aponta isso, tu está sendo que tu está em pecado aí. Na palavra aí usa a Bíblia de forma distorcida, distorce a santa palavra do Senhor. O estar em comunhão e fazer parte do corpo em unidade de espírito não significa exatamente que tenha que ser congregar em uma denominação e estar frequentando ali e celebrando a tal da Santa Ceia, comendo aquela iscazinha de peixe barrigudinho de pão pros vita, com aquele cálicezinho de meia colher de sopa de suco de uva, né? Tem outras passagens. Em João 17, na oração do Mashiach, né? Ele diz assim no verso 21, ele diz no verso 11, e eu já não estou mais no mundo,
mas eles estão no mundo. O eu eterno em Jesus é uma coisa interessante, né? Eu espero que um dia o Espírito de Deus me dê entendimento para me pregar sobre o eu eterno. O eu eterno. Um homem que está em vários lugares. Um homem que tem no presente coisas que estão em lugares distintos. O eu eterno de Yeshua, o eu sou, que ele tanto fala ali em João 7. Eu sou, cita várias vezes o que, em outras situações, a pessoa podia ser apedrejada. Porque isso consistia na expressão que o Eterno disse a Moisés lá na sarça ardente, quando ele usou o verbo no presente ou no futuro. Aí é uma questão gramatical hebraica, não vamos entrar nesse mérito, né? Eu sou o que sou, ou eu sei o que serei, eu serei o que serei. Mas ele costuma dizer, ninguém desceu do céu, a não ser aquele que está no céu, aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Mas ele está na terra, como é que ele está no céu? Aqui ele diz, João 17:11, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E no verso 22, ele diz, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Olha aqui a importância que nós temos como indivíduos, né, irmãos? No reino de Deus. Olha a importância, olha as palavras do Mashiach para nós. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então, percebemos que a ideia que o Eterno, que o nosso Deus nos passa, não é de simplesmente a paz do Senhor, vamos cantar no grupo lá, o grupo dos homens, o grupo das senhoras, a mocidade vai ser chamada para cantar, vamos estar unidos para ensaiar o louvor de domingo. A unidade e a comunhão tem que ir muito além disso, e quando nós falamos de unidade, não tem como ver isso distinto do conceito de união. A pessoa saber o que está acontecendo na vida do outro irmão, você tem que ter afinidade ao ponto de que você possa compartilhar os seus problemas mais íntimos com o irmão. Que você possa compartilhar os seus problemas mais íntimos de mulher com uma irmã. E isso está cada vez mais difícil. Chamada igreja evangélica está cada vez mais esfacelada. Está cada vez mais um ajuntamento de pessoas para fazer trelelê, lá, cantarolice, depois aquela pregação xoxa, muitas das vezes, e todo mundo, cada um volta para sua casa, e nós achamos que Deus está muito feliz com essa vida, e não está. O Senhor não está feliz, irmãos. O Senhor não está feliz. Na medida de todas as minhas forças, com todas as lutas que tenho, eu procuro estar, quando surge qualquer situação, eu fico, meu Deus, o que eu vou fazer? Agora mesmo, essa semana, eu tive que dar uma solução num problema que está me incomodando há mais de uma semana, mais de 10 dias. Aí eu cheguei para a Nana na quinta-feira e falei, Nana, eu tenho que fazer alguma coisa. Não sei o que eu vou fazer, não sei que desfecho vai ter para mim. Que a gente sabe que problemas de família é vespeiro, né? É vespeiro. Mas eu não posso como crente estar percebendo as coisas, estar vendo, sabendo que coisas ruins estão acontecendo com uma pessoa, embora a pessoa não tenha afinidade comigo, mas é meu próximo, eu estou sabendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não faço isso para poder pregar depois, nem para dar. Eu faço isso porque acontece dentro de mim.
O meu interior fica insatisfeito, o meu espírito me perturba, eu fico pensando naquilo. Eu tenho que orar e agir, porque eu sou membro de um corpo. E a palavra de Deus diz que se um membro está sofrendo, todo o corpo sofre. Então os outros membros têm que estar sofrendo. Eu estou cansado, gente, de participar de congregações, de denominações, onde pessoas estão passando luta e está todo mundo na maior felicidade, é uma alegria só. Vai lá no salão sábado, vamos sim, vamos lá, vamos. Vai ter um encontrão lá. Enquanto os aflitos continuam vivendo as suas aflições. Ainda falando sobre a questão do corpo. Deixa eu marcar aqui onde eu estava, que se eu precisar voltar, eu não fico catando. Em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, eu vou ler do 4, do 11 ao 16. Portanto, Paulo diz assim aos irmãos da igreja que estava em Éfeso: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem o Machia, separados da comunidade de Israel. Esse Israel aqui não é Israel, o povo israelense, não. Que naquele povo era o povo israelita, não, tá? É estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, no Machia e Yeshua, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue do Machia chegaste perto, porque ele é a nossa paz. Amém. O qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Em um corpo, matando com ela, a cruz, as inimizades. Então, nós conhecemos a luta que foi para os apóstolos contra os judaizantes, fingindo-se de convertidos, mas querendo manter essa parede que Yeshua derrubou de pé, tentando chegar nas comunidades, Roma, Éfeso, na Galácia, então, as igrejas que tinha na região, que era ampla, vários povos, várias cidades que eram todas pertencentes à região da Galácia, né? Eles chegaram lá sempre tentando reerguer a parede de separação, né? E hoje nós estamos aqui, no fim dos tempos, né? Estamos aqui trabalhando em um momento em que o conceito de igreja, que foi formado totalmente desassociado do conceito de comunidade. Comunidade. Porque se nós olharmos para o grupo como uma comunidade, pessoas que devem ter tudo em comum. A gente encontra isso em Atos 2, meus irmãos. Não estou ensinando a fórmula, não estou inventando a roda para ninguém, mas é importante nós falarmos que você, irmão, você, minha irmã, deve primar, deve trabalhar pela busca da unidade do corpo, para viver em comunhão. O Senhor Yeshua lutou para que, a partir dele e dos seus discípulos, houvesse uma unidade,
a única cunha, o único racha, a única fissura que tinha ali, ele tirou no momento certo. No momento apropriado, ele apresentou o traidor e saiu, porque os outros eram todos unidos. E assim foi fundada a comunidade do reino. É a comunidade do reino. Ao meu ver, respeito quem discorde, a meu ver, o conceito de igreja estabelecido pelos crentes apostatados lá no primeiro para o segundo século, que vão começar lideranças locais se levantando e dizendo de sua importância e recebendo o reconhecimento de outros líderes que pecaram. E assim começa a surgir o conceito de igreja. E mais na frente, por volta do 4º século, aí o Império Romano, Satanás já usando o Império Romano, sacramenta para o mundo esse conceito de igreja denominacional. Tendo a maior, a igreja fundada no Império, como a mãe. E, de fato, ela é a mãe de tudo que está aí dividido, isolado. Eu tenho visto, gente. Eu vejo em pessoas e eu vejo em denominações o isolacionismo, o individualismo exacerbado. E o Senhor Yeshua está levantando pessoas para estar derrubando, demolindo essa parede que foi reerguida, levando irmãos a procurar outros irmãos e pessoas comungarem do amor e da fé em Yeshua, o Mashiach, em Jesus, o Messias. Não somos igrejas, nós não somos plurais, nós somos singular, nós somos um corpo, uma comunidade. A pluralidade está nos membros, nas funções. Estão invertendo tudo. Tal como o mundo, a igreja está trocando. O que importa é o que eu tenho, o que eu possuo e não o que eu sou. E com isso, pessoas que têm bens, pessoas abastadas, recebem prioridade, primazia, têm valor. E pessoas simples e pessoas pobres são colocadas de lado, são esquecidas. Isso tem um preço, hein? Isso tem um preço. Que não se iludam os defensores desse tipo de situação. O juízo vem. O juízo vem. Isso já vinha acontecendo. Ali a gente vê no livro de Revelações as 7 cartas. Tem comunidade que Yeshua diz: tens nomes de que vives e estás morto. Coisa séria, né? Coisa séria. Para outra ele diz: tu não és frio nem quente, tu és morno e eu estou a ponto de te vomitar. Gente, eu não sei o que seria de mim se o Senhor fala isso para mim, não. Eu estou a ponto de te vomitar. Antes tu fosse frio. Porque o frio tem como aquecer. Se está quente demais, tem como equilibrar. Mas o morno, ninguém consegue beber água morna até saciar a sede. Nós temos que tomar cuidado e velarmos pelo amor e pela comunhão com os nossos irmãos. Cada um olhando por si mesmo. Eu conheço os meus defeitos. Eu tenho que tomar cuidado para que meu defeito não interfira, os meus defeitos não interfiram na minha relação com meu irmão. E assim, se cada um de nós pensar dessa forma, nós vamos conseguir aquilo que Deus deseja para os nossos dias. Um corpo, uma comunidade, aonde o Espírito do Santo Deus possa atuar e operar maravilhas. Possa operar maravilhas.
Porque Deus quer ser glorificado na pessoa do Messias. O Jesus do século 23, banalizado, usado como chacota. Deus não está olhando para isso. Deus quer que os verdadeiros e fiéis servos seus exaltem a pessoa do Messias, o Deus que se fez carne. E que nós possamos glorificá-lo para o mundo. E como ele ensinou, o mundo glorificará a Deus por nossa causa. Deus será louvado e não escarnecido. Nós precisamos fazer do Evangelho, ou me permitam a correção, nós precisamos usar o Evangelho, que é reino, que é poder. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, deixa eu ver se eu acho rápido aqui, em 2 Coríntios capítulo 2, que ele não foi ter com persuasão de palavras de sabedoria humana, mas ele foi com o poder de Deus. Não é 2 Coríntios, não é 1 Coríntios 2. É 1 Coríntios 2. Ele fala isso. Que quando fui ter com vocês, não fui ter com palavras de sabedoria humana. 2, verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mais adiante ele diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito do Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Esse evangelho é poder, irmãos. Ele é poder. Ele é poder para levar alegria naquele que está passando por dificuldades, por necessidades. Ele é poder para que Deus possa, através de um homem, de uma mulher com vida de santidade, ele enviar do seu espírito e curar o doente, levantar o enfermo da cama. Ele é poder. Mas isso acontece através do corpo. Precisa haver unidade. Precisamos ter de Deus visão para vermos o corpo e desejarmos ser juntados, ser anexado a esse corpo como membro, independente de rótulos, independente de clubes, de templos, de rótulos denominacionais, mas que nós possamos dar importância ao ser humano, ao humano. Deus nos chamou para nós lidarmos com o humano, nós atentarmos para a necessidade do humano, para as aflições do nosso próximo, o ser humano. Porque há um corpo, há um só corpo, um só batismo, uma só fé. E o que a gente tem visto aí é uma balbúcia, é uma confusão tremenda.
É gente querendo ganhar destaque na imprensa, ser o telepregador da internet. E daqui a pouco a gente está vendo notícia aí de pastor que molestou menino. Homens que alcançaram renome na televisão e na internet, está se divorciando da esposa e se casando com garota mais nova. Está faltando a liga. Está faltando a liga do Espírito, que nos constitui corpo, com a ligadura das juntas e medulas. E como corpo, cada membro faz a sua parte. E esse corpo, então, dentro do Evangelho do Reino, e não da religiosidade isolada de uma certa denominação, de uma certa prática religiosa, mas dentro do Evangelho do Reino, glorificarmos ao Santo Rei dos Reis, meu Senhor, meu Salvador. 2 vezes já, na última semana de julho até essa primeira semana de agosto, eu conheci 2 pessoas entregando folheto na rua. Aí vem me entregar folheto. Eu cheguei e perguntei: você é salvo? A pessoa hesita, irmãos, a pessoa hesita. Ai, que meu Deus, como é que pode? Aí daqui a pouco ele: pela bondade do Senhor. Eu falei: não, tá errado. Tu não é salvo por bondade nenhuma, tu é salvo por um sacrifício. A nossa salvação é uma questão forense, é uma questão judicial. A lei de Deus é uma lei no sentido de lei mesmo, jurídica. E o Senhor teve que dar conta a essa lei no Calvário. Eu falei: tu é salvo pelo Calvário, meu irmão. Pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aí me agradeceu e seguiu. Porque está faltando dar ênfase a essas questões. E por isso pessoas estão se imbuindo de sentimentos humanos, de palavras vazias, e saem por aí falando, e começam a fazer coisas, a pregar, e na verdade, nada aconteceu no seu interior, nenhuma mudança houve. E assim, quando muitas das vezes a gente tenta localizar o corpo, nós achamos uns membros esquisitos se mexendo solto, igual nos filmes, né? Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um corpo, um só corpo, uma só fé, um só batismo, para glorificá-lo através do Evangelho do Reino. Não é as minhas crenças pessoais, não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, não é a Metodista, não é a Presbiteriana, é o Evangelho do Reino. Que o Senhor seja glorificado. Um bom domingo, uma semana abençoada para ti, em nome de Yeshua.